Deus, venha de encontro às nossas orações semanais, Deus. Venha de encontro às nossas dificuldades e que isso, Deus, essa palavra possa nos fazer, Deus, melhores a cada dia, Deus. Que essa palavra brote em nosso coração, Deus, e se faça presente para que possamos, Deus, a cada dia melhorar essa relação que temos contigo de Pai, que chamamos de Abba Pai, Deus, que nos cuida e que nos protege e nos ensina a crescer como cristãos, como pessoas melhores para ti, Deus. Abençoe a nós todos agora, Santo Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Hoje, calor, né? Estou derretendo aqui. Dia quente, para nós celebrarmos esse dia tão especial, que é o Dia dos Pais, né? No Brasil, nós comemoramos em agosto. Eu sei que lá em Portugal e Cabo Verde é comemorado em março, né? Mas aqui na Holanda, nós comemoramos nessa data. Já que nós todos moramos aqui, vamos comemorar na data holandesa para evitar confusão, né? É assim que nós temos feito nos últimos anos. E comemorar o Dia do Pai, homenagear essa figura tão importante na vida de todos nós, né? E eu posso falar por mim mesmo que a paternidade foi algo muito especial na minha vida, né? Que mudou a minha vida. É um novo título, um novo papel que a gente exerce na nossa vida, e um novo título. Eu acho que o título mais importante de todos. Antes eu era só o Andrew, e depois eu passei a ser chamado de Andrew, o pai do Adam e o pai da Angelina. E eu me lembro muito bem a primeira vez que o Adam me chamou de pai, e depois a primeira vez que a Angelina me chamou de pai. Foi aquilo que o meu coração se encheu de uma alegria, uma coisa difícil de explicar, né? Algo muito profundo, porque ser pai, de fato, fez nascer em mim um amor que eu não conhecia. Aquele amor tão profundo, aquele amor que chega a doer, né? Um amor que me fez olhar para a vida com outros olhos, com mais responsabilidade. Afinal de contas, tem duas boquinhas para sustentar, né? Então, a gente se esforça mais, a gente se dedica mais. Mas mais do que tudo isso, ser pai é ser exemplo, é ser um espelho, né? Diversos estudos mostram que a figura paterna, ela exerce uma grande influência no desenvolvimento tanto social quanto emocional da criança, né? Para o menino, o pai é a primeira referência masculina. Até os 5 anos de idade, ele vai absorver tudo que você faz, todas as suas atitudes, o seu jeito de falar, o seu jeito de tratar as pessoas, o seu jeito de tratar a mãe dele, vai refletir na forma com que ele vai tratar as mulheres, ou a mulher dele, a esposa dele no futuro, né? Até no jeito de se vestir, no visual. Eu lembro que quando eu era criança, eu queria imitar meu pai em tudo. Tudo que ele fazia, eu queria fazer também. E eu queria ter o meu cabelo igual o cabelo do meu pai, o mesmo corte de cabelo. Só que o meu pai ele tinha um cabelo cacheado e eu tinha um cabelo muito lisinho, parecia um índiozinho, né? E aí nós fomos juntos para cortar o cabelo. E eu me lembro que eu pedi para cortar igual e eu vi que não ficou igual. E me deu um desespero. Eu comecei a chorar desesperado, porque o meu cabelo não ficou igual o cabelo do meu pai. Porque, de fato, para um menino, a figura do pai é uma referência. É aquilo que ele quer ser, né? E para as meninas, o pai é uma referência de afeto, de segurança. O pai é o primeiro amor da vida delas, né? E a forma com que a gente trata a nossa filha, o exemplo que a gente passa para ela como pai, vai refletir diretamente
no esposo que ela vai ter quando ela crescer. Ela vai ter o pai como uma referência de homem, de marido, né? E isso é uma coisa que eu quero que demore muito para acontecer, porque eu preciso me preparar psicologicamente antes. Né? A minha Angelininha vai ser para sempre a minha menininha, não tem jeito. Mas um pai, ele protege. Falando nisso, eu vejo o pastor Marcos aqui, não imagino o que ele sentiu, né? Mas um pai, ele protege, um pai, ele cuida, um pai, ele ama, um pai, ele está sempre disposto a entregar a sua própria vida pelos seus filhos, né? Porque ser pai é revelar Deus para o seu filho, porque Deus, ele é pai. E é interessante que entre os diversos nomes e títulos atribuídos a Deus nas Escrituras, Jesus, ele destacou a forma especial da paternidade de Deus. Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Pai nosso que estás no céu. Né? E quando ele estava ali no momento da angústia profunda, lá no Getsêmani, com aquela dor, suando sangue, ele chama Abba Pai. O paizinho, pai próximo, pai íntimo. E ele nos dá esse direito de chamarmos a Deus de Pai, né? Porque ser pai é algo muito precioso, é muito especial e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande, né? Eu diria que é uma missão, é uma grande missão. E talvez para algumas pessoas seja difícil esse dia, né? Talvez porque não tiveram uma referência de pai, talvez porque não se sentem bons pais ou cometeram erros como pais. Mas a grande verdade do Evangelho, a boa notícia do Evangelho, é que em Cristo nós temos histórias restauradas. Que em Cristo nós refletimos o caráter dele em nós. Nós podemos nos tornar bons pais. Nunca é tarde para você se tornar um bom pai. E se você não teve uma referência de pai, nunca é tarde para você encontrar nele o Pai Celestial. Aquele pai que te ama com amor mais puro, com amor sacrificial. E ele pode restaurar a sua vida. Amém? E quando nós falamos de paternidade, existem 3 esferas, né? Existe o pai biológico, o pai de criação e de coração e o pai espiritual. A paternidade, ela vai além da genética, né? Mas ela está na influência em que nós exercemos nas pessoas à nossa volta. Nós, homens, exercemos nas pessoas à nossa volta. E para nós refletirmos um pouco sobre esse tema, eu gostaria de te convidar para nós abrirmos as nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 11 ao 32. Lucas 15, 11 ao 32. Amém? A palavra do Senhor diz assim. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam,
mas ninguém lhe dava nada. Então ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matam o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Esse é um texto muito conhecido, né? A famosa parábola do filho pródigo. As parábolas que eram pequenas histórias fictícias que Jesus contava para ilustrar, né, para facilitar a compreensão das pessoas, a compreensão da sua mensagem. E aqui na parábola do filho pródigo, Jesus nos conta a história de um pai e dois filhos, né? Muitas vezes, quando nós lemos esse texto, nós acabamos focando muito no filho mais novo, o aventureiro que saiu, né, para as terras distantes. Mas existem três personagens centrais aqui: o filho mais novo, o filho mais velho e o pai, né? E hoje eu quero te convidar para nós refletirmos um pouco sobre cada um deles, porque cada um deles tem algo muito importante para nos ensinar. E vamos começar com o filho mais novo. Afinal de contas, antes de sermos pais, nós somos filhos, né? E o texto diz que o filho mais novo, certo dia ele chegou ao pai e ele pediu a sua parte da herança. E pouco tempo depois, ele juntou todas as suas coisas e partiu para um lugar distante. E essa ilustração de Jesus aqui nos deixa entender que era uma família rica, né, zelosa pelas suas tradições judaicas. E quando o filho mais novo, ele pede a sua parte da herança, com o pai ainda vivo, a gente percebe duas atitudes gravíssimas aqui. Porque, primeiro, naquela cultura, você pedir a sua herança com o pai ainda vivo representava que você desejava a morte do seu pai. Porque o comum era você receber a sua herança quando o pai morria, né?
Então isso, com certeza, entristeceu muito o coração do seu pai. Mas também era uma ofensa, era uma vergonha diante da sociedade, aquilo que ele estava fazendo, né? E uma outra atitude gravíssima aqui, é ele partir para um país distante, uma terra distante. Algumas traduções trazem um país distante. E o problema aqui não é geográfico, porque nós também estamos longe da nossa terra, não é mesmo? O problema aqui é que ele saiu do seu lugar e foi para um país, uma terra, onde tudo que ele tinha na sua casa, todas as suas tradições, perdiam valor. Ele foi para um lugar que rejeitava tudo que era sagrado dentro da sua cultura, dentro da sua casa. Um lugar onde talvez a promiscuidade, a luxúria, era tido como algo normal, algo aceitável. E a pergunta que nós fazemos aqui é: por quê? Por que ele saiu da casa do pai? Onde ele tinha tudo o que ele precisava, né? E talvez essa é a pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos. Por que nós estamos sempre saindo da casa do pai? Porque nós estamos sempre flertando com as coisas de um país distante. E o país distante aqui não significa apenas sair da igreja ou viver uma vida desregrada no mundo, não. Um país distante é quando você dá ouvido para aquelas vozes que falam que você não é suficiente, que você precisa ter mais, que você precisa ganhar mais dinheiro, que você precisa de aprovação, que você precisa de aplausos. E a resposta, tanto para o filho, quanto para nós hoje, é que nós deixamos as vozes barulhentas desse mundo distante falar mais alto no nosso ouvido do que a voz de Deus. Porque a voz do mundo é barulhenta, ela incomoda mesmo, ela nos chama mesmo. Mas a voz de Deus é suave, né? Foi isso que Elias disse, que a voz de Deus não estava no vento forte, também não estava no terremoto, não estava no fogo, mas a voz de Deus vinha como uma brisa suave. E é aquela mesma voz que falou com Jesus quando ele saiu das águas do seu batismo. Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. É em mim que você pode descansar, é em mim que você encontra abrigo. E essa é a voz de Deus para mim e para você hoje. A voz do Pai Celestial. Né? Mas mesmo assim nós estamos sempre insistindo em sair da casa do Pai. E o texto diz que o filho mais novo, ele foi para essa terra distante e gastou tudo que ele tinha. Gastou todo o seu dinheiro com as prostitutas e com as festas. Até que chegou uma grande fome naquela região e ele se viu sem dinheiro e foi procurar trabalho e conseguiu trabalho para cuidar de porcos. Só que ele não podia comer nem a comida dos porcos. Olha só que situação, né? Aí o texto diz que ele caiu em si. E ele falou: na casa do meu pai eu tinha tudo. Até os empregados tinham uma vida muito digna. E eu aqui não tenho nada. Então ele decide voltar para a casa do pai. Irmãos, uma coisa é certa. Uma hora a gente acorda. Uma hora a ilusão acaba. Quando nós estamos longe da casa do pai, uma hora nós vamos perceber, nós vamos cair em nós mesmos. E vamos perceber que não há lugar melhor do que a casa do pai. Amém? Então ele voltou. E o texto diz que de longe o pai o viu chegando.
E ele parou tudo o que ele estava fazendo e correu ao encontro do seu filho. E o abraçou e beijou. E ele falou: pai, eu pequei contra Deus e contra ti. E começou a querer dar explicação. E o pai fala: não, filho, fica tranquilo. Vamos fazer uma festa, vamos celebrar. O pai não quer saber o que você fez, o que você deixou de fazer. O pai quer saber que você está voltando para casa e que agora ele vai cuidar de você. Esse é o amor do Pai Celestial. E o texto diz que nesse cenário de celebração, de festa, entra em cena o segundo personagem, o filho mais velho. Ele estava no campo trabalhando, e quando ele vai voltar para casa, ele ouve o barulho da música e da festa, e ele chama um dos seus empregados e pergunta: o que está acontecendo? E ele diz: o seu irmão voltou. O seu pai ficou muito feliz e está fazendo uma festa para ele. E o texto diz que ele ficou indignado. Ele ficou irado. Ele não ficou nada feliz. Ele não quis entrar. Ele não quis participar. Então o pai sai da festa e vai ao seu encontro. Vai tentar convencer o filho a participar da celebração com seu irmão. E então ele começa a falar: pai, eu sempre fiz tudo pelo Senhor. Eu sempre cumpri com todas as minhas obrigações de filho. E o Senhor nunca me deu nem um cabritinho para fazer um churrasco com meus amigos. E esse seu filho aí, ele nem chama de irmão. Ele fala: esse seu filho aí, que gastou todo o dinheiro, desonrou a família, o Senhor faz essa festa para recebê-lo de volta. Isso é uma injustiça muito grande. E o pai diz: mas meu filho, tudo que é meu é seu. Você sempre esteve aqui comigo, mas o seu irmão estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. Nós temos que celebrar. E o texto diz que acaba aqui. A gente não sabe o que aconteceu. Se ele resolveu voltar ou não. Quem aqui é o mais velho da família? Tem alguém que é o mais velho da família? Daniel? Sandra? A Gabriel, a Flávia? Tem bastante filho mais velho. Eu sou o mais velho da minha família. E sabe, irmãos, às vezes eu me identifico um pouco com esse camarada aqui. Eu lembro quando eu era criança que meus irmãos, principalmente meu irmão do meio, ele aprontava pra caramba. E às vezes eu ficava esperando que o meu pai e minha mãe desse uma lição nele, né? E eu via eles passando a mão. Eu falei: o que está acontecendo aqui? Né? Porque o filho mais velho, muitas vezes, ele assume mais responsabilidades, né? Ele é mais próximo dos pais. Isso não é regra, né? Mas normalmente acontece assim. E ele tem essa responsabilidade de ser um exemplo para os seus irmãos, né? Então, por isso que muitas vezes eu me vejo, assim como esse camarada aqui, indignado com certas atitudes dos pais. Mas sabe, irmãos, muitas vezes como cristãos, como pessoas da igreja, nós agimos assim como o filho mais velho. Nós somos zelosos com a nossa religiosidade, nós trabalhamos na igreja, nós damos sempre o nosso melhor, nós cumprimos com os nossos compromissos para servir a Deus, né? E aí, de uma forma bem sutil, a gente começa a se sentir mais santo, a gente começa a se sentir mais justo, e aí começa a criticar aquele irmãozinho que faz alguma coisa errada, começa a olhar com certo desprezo para aqueles que não fazem parte do nosso nicho, para aqueles que não fazem parte da nossa igreja.
e começamos a tratar com indiferença, começamos a julgar, a condenar, e vai piorando, né? Daqui a pouco a gente olha os ímpios, as pessoas no mundo se dando bem na vida, sendo prósperas. E a gente que é fiel na igreja, uma vidinha simples, né? Sonhando com um carro novo, com a casa nova, e a gente fala, Deus, isso é uma injustiça. Né? E o pior é quando um desses caras que se converte e começa a se destacar na igreja, né? Aí bate aquele ciúme, aquela inveja, e fala, nossa, esse cara ontem mesmo estava fazendo coisa errada ali, e agora está aqui. E esse é o sentimento desse irmão mais velho. E agora eu te pergunto, meu irmão, qual pecado é mais danoso? A luxúria ou o ressentimento? A vida louca do mundo ou a inveja secreta? Damos o nosso coração. O filho mais novo, quando ele estava longe, ele caiu em si e ele voltou. Né? Ele se arrependeu, ele se prostrou diante do pai e foi aceito de volta. E o filho mais velho, ele estava perdido dentro da própria casa. Perdido nos seus ressentimentos, no seu ciúme, na sua arrogância. E será que ele foi encontrado? Será que ele se arrependeu e foi celebrar com o irmão? Nós não sabemos. O texto não mostra, né? Mas uma coisa é certa. Que para esse camarada, e para mim e para você hoje, a única solução é aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Necessário é nascer de novo. Necessário é nascer do alto. Necessário é você se prostrar diante de Deus e saber que não há nada melhor do que a presença do Pai nas nossas vidas. Não é a riqueza, não é a satisfação desse mundo, mas é a presença do Pai. E participar do agir do Pai no mundo. Amém? E o texto nos apresenta o terceiro personagem aqui dessa história. E que é o mais importante de todos, que é o Pai. O Pai. Se nós voltarmos um pouco aqui no texto, nós vamos ver que Jesus ele conta essa parábola para responder os religiosos que estavam questionando o porquê de ele estar sentado no meio dos pecadores e dos publicanos. E Jesus fala, olha, Deus é um pai que tem 2 filhos. O filho mais novo representa aquele que está fora de casa, aquele que está usando a herança do pai, desonrando a família. Mas quando ele volta, o pai vai ao seu encontro, o abraça e o restaura. O filho mais velho é aquele que está perdido dentro de casa, aquele que nunca saiu, mas estava perdido no seu orgulho, na sua arrogância. Mas o pai vai ao encontro dele também. O pai sai da celebração, sai da festa, e vai ao seu encontro para tentar convencê-lo. Porque esse é o amor do pai. O pai, ele é aquele pastor que deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma que se perdeu. Porque ela é especial. Porque ele a ama com amor especial. O pai, ele vem ao nosso encontro. O pai, ele está sempre tentando nos encontrar. Está sempre nos chamando para voltar para casa. E ele nos ama com amor tão grande, tão puro, que ele não nos priva da nossa liberdade. Ele nos dá a liberdade de escolha. E quando o filho chega para o pai e fala, pai, eu quero ir embora.
O pai com muita dor no seu coração, com lágrimas nos olhos. Ele diz: vai, vai, meu filho. Como diz a canção, né? Porque o filho um dia cresce como um passarinho, cria asas e quer voar. E o pai permite, porque o amor, ele não prende. O amor, ele te deixa a escolha de sair. E sabe, irmãos, eu posso dizer por mim, depois que eu me tornei pai, esse sentimento me toma de uma forma tão profunda. Às vezes eu vejo meus filhinhos ali e eu tento proteger de tudo que é jeito, né? Proteger das quedas, proteger das influências ruins do mundo. Mas por mais que a gente tente, uma hora eles vão cair, eles vão se machucar. Uma hora eles vão dar os seus passos com as suas próprias pernas. E é assim que eles vão aprender. A gente precisa aprender a soltar, a deixar ir, né? E quando meu filho Adam nasceu, eu escrevi uma música para ele que reflete um pouco isso. Diz assim: eu sei que o tempo vai passar e você vai crescer e você vai voar sozinho. Mas saiba, sempre vou estar no mesmo lugar para se quiser voltar para o ninho. O pai, ele está sempre de braços abertos, esperando voltar. O pai, ele está sempre com a porta aberta, com o coração aberto para te receber, não importa o que você fez. Ele quer te encontrar. E para ambos, tanto para o filho mais novo, rebelde, quanto para o filho mais velho, ele diz: você é o meu filho amado. Você é o meu filho amado, em quem tem o meu agrado. Amém? E quando eu vejo essa história, eu posso ver um pouco de mim nos dois personagens, né? Tanto no filho mais novo, quanto no filho mais velho. Houve momentos da minha vida em que eu queria preencher esse vazio no meu coração, em terras distantes, né? Longe da casa do Pai. Já há outros momentos, eu me vejo como filho mais velho. E às vezes eu tenho que me controlar para não ser o filho mais velho, principalmente quando se trata da questão religiosa, né? Nós queremos cumprir certinho tudo, mas sem perceber a gente pode estar com aquele sentimento egoísta dentro de nós, sentimento de que nós somos melhores. Mas a figura do pai é sempre o outro, né? O pai é sempre o lugar onde a gente deve voltar, é sempre a autoridade que nós devemos respeitar, e às vezes nós temos até um certo medo de fazer alguma coisa errada e ser punido, né? Mas tem uma frase que me tocou muito esses dias, que diz assim: quer você seja o filho mais velho ou o filho mais novo, você tem de perceber que você é chamado para se tornar o pai. Você é chamado para se tornar o pai. Eu e você somos chamados para refletir a imagem de Deus em nós. E quando nós falamos de paternidade, como eu disse no início, existem 3 esferas, né? Existe o pai biológico, o pai de criação e de coração, e o pai espiritual. O pai biológico, muitas vezes, infelizmente, muitos homens assumem a paternidade biológica, mas têm dificuldade em exercer a presença, o cuidado, a responsabilidade do dia a dia. Já outros não são pais biológicos, mas são pais de criação e de coração. Aqueles que criam, que educam, que amam, que corrigem. E existe o pai espiritual, que é aquele que ensina os caminhos do Senhor, aquele que estuda a palavra,
aquele que ora, aquele que orienta o seu filho no caminho do Senhor. E sabe, irmãos, o seu filho ele pode ser bem-sucedido em tudo. Nos negócios, nos estudos. Mas sempre haverá um vazio no seu coração, na sua alma, que só Deus pode preencher. E eu e você, como pais, somos chamados para influenciá-lo nesses caminhos, nos caminhos de Deus, né? Nós, como homens e mulheres de Deus, nós somos chamados para exercermos esse papel. Hoje eu quero focar mais nos nossos pais, né? Mas as mulheres também. Todos nós somos chamados para sermos pais e mães espirituais. Principalmente quando se trata da igreja, né? Homens da família em Cristo. Talvez você não perceba, mas você está sendo uma influência paterna na vida de alguém, uma referência de paternidade na vida de alguém. Mesmo sem ser um pai biológico, talvez tenha alguém aqui que vê em você a referência de um homem paciente, um homem amoroso, um homem responsável, um homem temente a Deus. Talvez você está sendo um pai espiritual de alguém e nem sabe. Por isso o Senhor nos chama para essa responsabilidade, né? Quer você seja o filho mais novo ou o filho mais velho, tem que perceber que você é chamado para se tornar pai. Deus espera que os seus filhos cresçam, que eles amadureçam e que eles assumam esse papel de pai, que eles deixem de ser crianças, né? Que deixem os instintos pirracentos para se tornarem pais e mães. Aqueles que perdoam e não estão sempre querendo ser perdoados. Aqueles que vão ao encontro e não estão sempre no papel de quem tem que ser encontrado. Aqueles que recebem de volta com alegria, com celebração, com festa, e não com inveja e ciúme. O Senhor nos chama para exercer esse papel, porque esse é o coração da mensagem de Jesus. É a principal mensagem do Evangelho. E o mais impactante de tudo isso, irmãos, é que não depende só do nosso esforço, mas daquilo que Jesus fez por nós, se entregando por nós, nos abrindo acesso a Deus. E a partir do momento em que nós nos prostramos diante dEle, e procuramos demonstrar o caráter dEle em nós, nós seremos bons pais. Amém? Jesus, ele disse, quem viu a mim, viu ao Pai. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos que buscar ser imitadores de Jesus e refletir o caráter dele. Aí sim, nós estaremos no caminho certo de ser bons pais e bons cristãos. Amém? Para concluir, gostaria de mostrar uma imagem. Você pode colocar para mim, Gabriel, por favor? Esse é um quadro de um artista holandês, o Rembrandt. Conseguem ver daí? Um pouco apagado, né? E esse quadro, o título dele é A Volta do Filho Pródigo. Ele, como a gente pode ver, tem o filho ajoelhado na frente do pai, o pai com as mãos sobre os seus ombros, recebendo de volta. E tem um teólogo holandês chamado Henry Nouwen, que ele escreveu um comentário sobre esse quadro que me tocou profundamente. Tem vários símbolos expressos aí, mas eu queria destacar apenas dois. Primeiro, ele chama a atenção para o rosto do pai.
E ele diz que Rembrandt, em suas obras, ele sempre pintava o seu rosto em um dos personagens dos seus quadros. Então, as pessoas que apreciavam os seus quadros já ficavam procurando aonde é que estava o rosto dele, né? E aqui, nessa imagem, ele desenhou o rosto dele como o pai. O pai é o Rembrandt, né? E esse teólogo, Henry Nouwen, quando ele viu isso, ele ficou, por que ele colocou o rosto dele como sendo o pai? E foi pesquisar. E aí ele viu que em várias fases diferentes da vida dele, o rosto dele estava num personagem. Em um momento ele estava em um jovem, numa festa, com taças de vinho, se divertindo. Aí ele falou assim, olha, aqui ele é o filho mais novo. E depois ele é um homem sério, trabalhando, com expressão séria. Ele falou assim, aqui ele é o filho mais velho. E no final da sua vida, esse é um dos últimos quadros que ele pintou. Ele morreu pouco tempo depois. O rosto dele está no pai. E aí então ele faz esse paralelo da vida de Rembrandt, a nossa vida, com a parábola do filho pródigo. E ele diz, há momentos na nossa vida em que nós seremos o filho mais novo, rebelde, procurando preencher o nosso vazio em terras distantes. Outros momentos, nós seremos o filho mais velho, cumprindo ali as regras, mas com o objetivo errado, com a motivação errada, apenas para se sentir melhor ou para ter uma certa recompensa. Mas para todos nós, uma hora a maturidade vem, né? Ou pelo menos deveria vir, né? A maturidade vem e nós somos chamados para refletir o rosto do Pai em nós. Infelizmente, alguns demoram mais do que outros, né? Alguns nunca chegam à maturidade, né? São para sempre aquele filho pirracento, com 50, 60 anos. Muitos são para sempre aquele filho religioso, com o coração endurecido. Mas a mensagem aqui é, nós somos chamados para sermos o Pai. O Pai, e aqui ele dá um destaque nos olhos do Pai. Os olhos do Pai estão cansados. Um pai velhinho já, mas ao mesmo tempo um olhar sereno. Aquele que finalmente encontrou o espírito paterno no seu coração. E aqui ele dá um destaque também para as mãos. Pode passar para a próxima imagem, por favor? Nós temos as duas mãos. Do lado direito tem uma mão, não sei se a imagem mostra muito bem, mas é uma mão mais firme, mais grossa, mais suja, calejada. E ele diz que essa mão representa aquele pai que se esforça, o pai trabalhador, o pai que doa sua vida pelo filho, o pai firme, o pai que corrige, o pai que às vezes tem que pegar pelo colarinho assim, sacudir e falar, filho, acorda para a vida. E já na mão esquerda tem uma mão mais suave. Aquela mão do pai que acaricia. O pai que ama. O pai que recebe o filho de volta. O pai que está sempre de braços abertos. E ele resume isso numa frase. Ele diz que a paternidade é a ternura de Deus que não se cansa de perdoar. Assim é Deus como Pai. Um Pai que nos ama com amor mais profundo. Mas um Pai que também nos corrige, que nos exorta. E que nos quer ver próximo. Mas acima de tudo, é um Pai que se entrega pelos seus filhos. E assim somos eu e você como pais, né? Às vezes o nosso olhar está como o olhar desse pai, um olhar cansado, um olhar sobrecarregado. Às vezes nós falhamos como pais, às vezes nós queremos ser melhores. Mas
Com o nosso próprio esforço, nós não vamos conseguir. Mas a partir do momento em que nós nos prostramos diante do Pai Celestial, do Pai Maior, Ele nos capacita, Ele nos enche da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão. E nós podemos, sim, refletir a imagem dEle em nós. Porque Ele nos vê, Ele nos fortalece, e nele